Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar por que os valores sobre casamento mudaram tanto. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, hoje, se tem uma coisa que mudou demais, mas demais mesmo na nossa cultura, comparando com a de alguns anos atrás, e quando eu digo alguns anos atrás, cada vez a coisa foi ficando pior, né? Quando você olha para 70 anos atrás, as coisas eram quase que completamente diferentes do que elas são hoje em termos de família e dos valores que se dá para a família. Tanto para os casais como para os filhos, mas hoje eu vou falar sobre os casais. Por que mudou tanto, né? Por que um casamento mudou tanto? Até uns 50 anos atrás, as coisas eram assim, você nascia, você era considerado uma criança, e daí, a partir de uma determinada idade, lá pelos seus 14, 15 anos, você já saía de ser uma criança para ser considerado, então, um adulto. E você já ia começar a pensar na sua vida como um adulto. Se você fosse um homem, você já ia começar a planejar a sua carreira, já pensando que daqui a pouco você ia encontrar uma mulher e você ia casar com ela. E se você fosse uma mulher, você também já estaria se preparando, por exemplo, cuidando de irmãos, ajudando na sua casa, com a sua mãe, a fazer os afazeres de casa, porque você teria a tua própria família e você ia começar a fazer isso então na sua casa. Então, um jovem casal, vai entre 15 e 18 anos, que já era considerado adulto, não tinha essa história de adolescente, que eu acho péssimo esse termo. Eu às vezes até uso para que as pessoas possam entender de que faixa etária eu estou falando, mas eu acho muito ruim esse termo. Porque ou você é uma criança ou você já pode ser considerado um adulto. Esse termo adolescência dá o direito para as pessoas de não precisarem se responsabilizar pelas coisas que elas estão fazendo, mas poder fazer um monte de coisa que os adultos estão fazendo. Então é uma coisa muito perigosa e ela está ficando cada vez maior e maior e maior, porque você não precisa se responsabilizar por nada. Mas, voltando, você então, entre os seus 15 e 18 anos, você conhecia uma pessoa, você começava a namorar e daqui a pouco você já casava. Casou, não tinha essa de vamos ficar curtindo, já se considerava ter um filho uma grande curtição, porque é mesmo. Dá trabalho? Dá, sem nenhuma dúvida, mas é maravilhoso ter um filho. Quando você tem um filho, a tua vida ganha um outro sentido e isso é muito importante porque essa é a vontade de Deus. Não é que todo mundo tem que ter filho, talvez você não possa ter filhos, talvez você não vá casar, mas é da vontade de Deus que a gente se responsabilize, que a gente então comece uma família ou comece uma coisa que a gente vai fazer com todo o nosso afinco, com toda a nossa vontade. Isso é o que era feito no passado. Agora não. Agora, como eu disse, né? Então a partir dos seus mais ou menos, agora, uns 12 anos, você já não é mais considerado uma criança, mas você também não é um adulto. E daí você já pode fazer várias coisas que os adultos fazem sem precisar se responsabilizar por isso. Só que a liberdade sem a responsabilidade é a coisa mais perigosa que existe na face da Terra. Você não pode dar liberdade para alguém fazer uma coisa que não vai precisar se responsabilizar por aquilo. E é justamente as consequências desse tipo de coisa que a nossa sociedade está vivendo hoje. Mas como é que a gente chegou até aqui? Quais foram os motivos que fizeram a gente chegar aqui? Bom, em primeiro lugar, as pessoas, infelizmente, deixaram de buscar a Deus. Antigamente, as pessoas tinham a Bíblia como norte, os valores de Deus como norte. Então, os valores da sociedade eram muito mais baseados na vontade de Deus, no que Deus pedia, né? Hoje não. Como as pessoas não têm, de uma maneira geral, tá? Não estou falando para todo mundo, mas como não se tem mais a Bíblia como norte, tudo vale. E daí é lógico, se tudo vale, os valores vão ficar do jeito que estão hoje. Então, a sociedade vai ficar completamente destruída. Porque se a gente não tiver os nossos valores baseados em Deus, a gente vai destruir. E quem mais foi destruído foi a família. A família hoje ela é muito destruída justamente porque não se busca a Deus. E daí, quando não se busca a Deus, você começar a fazer tudo que te dá na telha, tudo que você tem vontade, é um dois, é lógico, serão as consequências.
E é justamente isso que acabou acontecendo. Então, por exemplo, uma das coisas que se faz hoje e que quase não é mais considerado pecado são as relações sexuais fora do casamento. Aqui eu não estou falando de adultério, obviamente o adultério é ainda pior, eu estou falando de fornicação. Mas a fornicação, o sexo extremamente fácil, faz com que as pessoas se desinteressem por casar, especialmente os homens, né, que neste caso vão acabar tendo que assumir muitas responsabilidades, mas mesmo as mulheres também. Elas estão menos interessadas no casamento porque, afinal de contas, elas fazem tudo o que se faz num casamento fora de um casamento, né, ou quase tudo, menos ter a responsabilidade. Isso é destruição, isso está causando uma destruição terrível. Os homens ficam perdidos porque é tanta oferta. Hoje em dia, até 20 anos atrás, as mulheres não se ofereciam para os homens. Hoje, as mulheres se oferecem para os homens, além de tudo, tem isso. Então, o homem que já tem aquele instinto de querer caçar, de querer ir atrás, de querer ser ele quem corre atrás, ele fica perdido, porque a oferta é tanta, que ele não sabe nem para que lado ele olha. Isso também faz parte da destruição que a gente está vivendo hoje. E daí, como consequência de toda essa futilidade, como consequência de não buscar a Deus, as pessoas elas estão invertendo os valores das coisas. Elas estão tratando coisas como elas deveriam tratar as pessoas e pessoas como elas deveriam tratar coisas. Então, o que está acontecendo? Hoje, a pessoa olha para uma outra pessoa e fala: eu vou namorar bastante para depois casar. Ou seja, eu vou usar pessoas para me divertir, para que depois, então, de eu já ter me divertido bastante, né, colocando a outra pessoa numa situação que ela está sendo usada, que ela vai se machucar ou que a própria pessoa vai se machucar. Alguém vai sair machucado. Ninguém no final de um relacionamento sai super feliz da vida. Isso é muitíssimo raro de acontecer. A pessoa, então, ela usa outras pessoas para ela se divertir. Ninguém pensava assim até pouco tempo atrás. Até 50, 60, 70 anos atrás, não se pensava assim. Ninguém pensava, vou usar outros para me divertir. As pessoas pensavam, bom, eu vou então buscar dinheiro, eu vou colocar o dinheiro no lugar do dinheiro, eu tenho que correr atrás disso, né? Ou seja, de coisas. Eu vou tratar coisas como coisas, mas as pessoas eu não vou ficar usando. Eu não vou usar um monte de gente para depois, então, resolver casar. As pessoas eu tenho que tratar como pessoas. Então, era muito normal que as pessoas namorassem com uma só pessoa e depois casassem. Porque esse é o certo. O fim de um relacionamento é algo triste e não é algo que Deus quer. A gente nem está preparado para isso, né? Normalmente, a gente não está preparado para isso e nem deveria estar. A perda, a morte, não foi algo que Deus criou. Ele não queria que nós morrêssemos. E quando você perde uma pessoa dessa maneira, quando você acaba um relacionamento, é um pouco dessa sensação que você tem. E o que é pior, muitas vezes os pais estão ensinando isso para os filhos. Eles falam, meu filho vai ter que namorar bastante para depois casar. Nunca fale isso para os seus filhos, porque você está ensinando o seu filho a usar pessoas como se elas fossem coisas. Isso é horrível. Isso é totalmente em desacordo com os valores de Deus. E para terminar, as pessoas estão extremamente intolerantes umas com as outras. Hoje é assim, se alguém peca contra alguém, o outro já fica planejando qual vai ser a vingança e as pessoas ao redor do outro também, olha, eu se fosse você já faria isso, já faria aquilo e ela já quer acabar o relacionamento porque é lógico. Que relacionamento vai dar certo se alguém pensa assim? Se você pensa que se o outro pecar você já vai começar a se vingar, é lógico que não vai dar certo. Casamento é perdão, casamento é tolerância, casamento é esperar o outro crescer em determinadas áreas da vida, porque ninguém é perfeito, nem você. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.